Olá, pessoal. Aqui é a professora Manu, do quinto ano do período da tarde, quinto ano B, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tipos de retas. Começando, o que é um segmento de reta? Chamamos de segmento de reta a figura que indica o caminho mais curto que une dois pontos. No exemplo ao lado, os pontos A e B são as extremidades do segmento de reta, ou seja, são as pontinhas do segmento de reta traçado. Representamos esse segmento de reta assim: de A a B ou de B a A com um traço em cima. Todo segmento de reta, ele tem uma origem, ou seja, um início, um princípio e um fim, um destino. Do lado eu coloquei a figura de um rato para chegar no queijo. O rato, ele tem aí três caminhos. Ele tem o caminho azul, o laranja e o verde. Porém, o caminho mais curto é traçado por uma reta, que é o laranja. Ele tem uma origem, um início, que é o rato, e um destino, o fim, que é o queijo. Agora, reta e semirreta. Imagine um segmento de reta do ponto A a B, prolongando-se indefinidamente nos dois sentidos. Ou seja, a reta ela continua, ela vai além dos pontos. Essa figura que você imaginou é uma reta. O desenho é apenas uma representação dela. Indicamos essa reta assim: de A a B ou de B a A, com um traço e duas setinhas nas pontas do traço. É assim que nós representamos uma reta. Uma reta, ela transpassa o ponto. É diferente do segmento de reta, que ele tem um início e ele parte dali e ele termina no destino, quando chega no ponto desejado. A reta, ela não termina, ela transpassa, ela vem além, passa pelo ponto A e continua pelo ponto B, tá? A semirreta é uma das duas partes de uma reta determinadas por um ponto pertencente a ela. Ou seja, a semirreta é a junção de um segmento de reta e de uma reta. Toda semirreta ela tem uma origem, ou seja, um início. Porém, o próximo ponto, ela transpassa esse ponto. Ela não para como no segmento de reta, ela passa além. Toda semirreta nós representamos assim: o ponto de origem mais o ponto transpassado. No caso aqui, a origem está em A e transpassa B. Olha ali o bonequinho do lado. O ponto A é a origem dessa semirreta, ou seja, o início, é o princípio. Retas paralelas e retas concorrentes. Agora que nós já sabemos o que é segmento de reta, retas e semirretas, vamos classificar agora as retas. Em matemática, dizer que duas retas de um mesmo plano não se cruzam é o mesmo que dizer que elas são retas paralelas. E dizer que duas retas se cruzam é o mesmo que dizer que elas são concorrentes. Retas paralelas estão no mesmo plano e não têm ponto em comum. Elas não se encontram nunca, tá? Essas são as paralelas. Retas concorrentes estão no mesmo plano e têm um único ponto em comum. Quando eu tenho duas retas, quando se cruzam esse ponto em comum, nós chamamos de retas concorrentes, tá? Exemplos: as retas A e B são paralelas, as retas R e S são concorrentes. Do lado nós temos um resuminho: paralelas
são aquelas que por muito se prolonguem, nunca se encontram, mantendo sempre a mesma distância entre si. As retas concorrentes são aquelas que se cruzam num ponto, formando um ângulo entre si. E agora as perpendiculares são concorrentes e se formam entre si ângulos retos com 90 graus. As retas concorrentes, elas se cruzam, ou seja, elas têm ali um ponto em comum. Porém, quando esse ponto em comum faz com que essas duas retas marquem um ponto, um ângulo de 90 graus, nós temos aí uma reta perpendicular. Se ela não forma um ângulo de 90 graus, então ela é só concorrentes. Se ela formar um ângulo de 90 graus, ela é perpendicular. Nosso resumo de hoje. Retomamos o estudo da figura geométrica chamada segmento de reta e também conhecemos as figuras geométricas reta e semirreta. Pessoal, até o próximo vídeo. Espero que estudem bastante. Beijos, professora Manu.